Fala galera, bom ou não? Sejam bem-vindos de volta após uma semana de descanso, certo? E agora retomamos a vida normal de atividades, certo? Falando sobre força centrípeta, dando continuidade aí no conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre força centrípeta. Lembrando que eu não vou ficar muito atento à demonstração das equações, tá? Eu acho que esse não é o interesse da aula, ficar demonstrando a equação, então eu vou ser o mais direto possível. Quem tiver interesse nessas demonstrações, nessas deduções, certo? Vou deixar o link de 2 vídeos aí, onde tem essas deduções, ok? Mas aqui eu vou ser mais direto e vou direto ao que vocês realmente precisam, tá? Então, vamos entender como que funciona a força centrípeta, mas primeiro vamos partir entender como que funciona o movimento de uma partícula descrevendo uma trajetória circular. Vou colocar aqui o centro da circunferência. Não é uma circunferência perfeita, porque eu sou ruim de desenho, mas temos aqui uma partícula descrevendo uma trajetória circular. Vamos supor, então, que essa partícula esteja em um deslocamento aqui no sentido horário, tá? Sentido horário, beleza? Então, vamos lá. O que acontece? Se eu analisar essa partícula neste ponto, ela vai ter uma velocidade. Para onde vai estar esse vetor velocidade? Lembrando, claro, né, que a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, para onde vai estar essa velocidade? Essa velocidade está para cá, certo? Está aqui o vetor velocidade. Se eu analisar a partícula nesse ponto, suponhamos que ela anda mais um pouco, vem para cá, certo? Aí agora eu vou analisar ela neste ponto. Então, a velocidade dela vai estar nessa direção e nesse sentido. Ou seja, se ela vem para cá, a velocidade dela vai estar nessa direção e nesse sentido. Então o que acontece? A velocidade está mudando, certo? Se a gente pensar só no módulo da velocidade, é o mesmo. Digamos que essa velocidade tem sempre o mesmo valor numérico, ou seja, o módulo dela é sempre o mesmo, certo? Mas a direção e o sentido dessa velocidade está mudando. Se a direção e o sentido dessa velocidade está mudando, isso significa que existe uma aceleração. Vai existir uma aceleração, porque a velocidade é uma grandeza vetorial. Quem faz a velocidade variar? A aceleração. Então não importa se o valor numérico da velocidade não mude. Se a direção e o sentido da velocidade está mudando, existe uma aceleração. Que aceleração é essa? É uma aceleração sempre apontada para o centro da circunferência. Então, se eu tenho a partícula aqui nesta posição, ela tem uma velocidade aqui, ó, tangencial. Ou seja, o que é tangencial? Tangencial é que encosta numa trajetória circular, uma reta que encosta numa curva, por exemplo, em um único ponto dessa curva. Então, aqui, ó, a velocidade é tangencial nesse ponto. Aqui nessa posição, a velocidade é tangencial nesse ponto aqui. E aqui nessa posição, a velocidade é tangencial nesse ponto. E aí o que vai acontecer? A aceleração centrípeta está o quê? Apontada para o centro da circunferência, certo? E aqui forma o ângulo de 90 graus. Ou seja, a aceleração centrípeta, ela é o quê? Perpendicular à velocidade, certo? Aqui nesse ponto, ó, a aceleração vai estar apontada para o centro, formando um ângulo de 90 graus. E aqui nesse ponto, novamente, a aceleração vai estar apontada para o centro, formando um ângulo de 90 graus. Então, a aceleração ela é sempre tangencial, ela é sempre perpendicular à velocidade. Tangencial não, perpendicular. Então a velocidade é sempre perpendicular à aceleração. Isso
significa que, como elas são perpendiculares, essa aceleração ela está agindo apenas para modificar a direção e o sentido da velocidade, e não o módulo. Então a velocidade ela vai estar sempre na mesma velocidade. Porém, a direção e o sentido dela muda. E a direção e o sentido dela muda porque existe uma aceleração, existe um vetor aceleração apontado para o centro da circunferência, que em qualquer ponto, em qualquer posição, esse vetor aceleração vai ser sempre perpendicular ao vetor velocidade. Ok? Esse vetor aceleração centrípeta, ele é dado por aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre o raio, tá? Essa aqui é a expressão da aceleração centrípeta, ok? Então agora que a gente já sabe a aceleração centrípeta, a gente pode pensar em uma força centrípeta. Eu vou dar o seguinte exemplo. Essa corrente, certo? E ela tem aqui essa argolinha na ponta. E eu vou girar ela. Certo? Ou seja, existe uma força, primeiro, né? Vamos pensar nesse movimento aqui. Existe uma velocidade tangencial, certo? E uma aceleração centrípeta apontando para o centro da trajetória circular. Quando a gente faz esse movimento, existe uma trajetória circular. E é claro que existe uma força aqui, certo? Existe uma força que a gente chama de força tensora, que essa corrente a gente pode considerar um fio. Então existe uma força tensora nesse fio. E essa força tensora, ela também está apontando para o centro da circunferência, certo? Então se a gente pensar que essa força tensora é a força resultante sobre a partícula, que nesse caso vai ser a argolinha, se a gente pensar nessa força tensora como a força resultante, pela segunda lei de Newton, segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, me diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Essa é a segunda lei de Newton. Então, se eu pensar numa força resultante centrípeta, certo? Se eu pensar aqui numa força resultante centrípeta, para a força resultante ser centrípeta, a aceleração tem que ser aceleração centrípeta. Então, a massa da partícula, que no caso vai ser a massa dessa argolinha aqui, e quem é a aceleração? V ao quadrado sobre o raio. Então, substituir a aceleração por V ao quadrado sobre o raio. E aí, finalmente, eu chego aqui à expressão da força centrípeta, que é mv ao quadrado sobre o raio. Certo? Existe uma discussão que muita gente fala que não é força centrípeta, na verdade é resultante centrípeta. Por que existe essa discussão de força centrípeta e resultante centrípeta? Afinal, qual que é o certo? Força centrípeta ou resultante centrípeta? Porque isso aqui não é uma lei de força. Igual, por exemplo, tem a força-peso, que é massa vezes gravidade, tem a força elétrica, que é a lei de Coulomb, tem a força gravitacional, que é a lei da gravitação universal de Newton. Isso são leis de força, porque são forças específicas. Essa força centrípeta, ela não é uma força específica, certo? Neste exemplo que eu dei aqui, ó, essa força centrípeta, na verdade, ela é uma força resultante que aponta para o centro, ou seja, resultante centrípeta, que neste caso é uma força tensora. Se eu pensar, por exemplo, na Lua girando ao redor da Terra,
certo? Vamos considerar que a Lua faça uma trajetória circular. Ela é uma trajetória quase circular pelas leis de Kepler. A gente sabe que não é circular, é elíptico, certo? Mas vamos imaginar que seja circular, porque é quase circular. Tá? Então, essa trajetória da Lua circular, vai existir uma força centrípeta entre Terra e Lua. E essa força não é uma força tensora, porque não existe um fio ligando a Terra e a Lua. Na verdade, é uma força de campo, certo? Um campo gravitacional, certo? Então, a Terra atrai a Lua na mesma proporção que a Lua atrai a Terra. Newton falou isso. Tá? Então, vai ser uma força de campo. Então, a força centrípeta entre Terra e Lua vai ser uma força de campo, certo? Quando nós temos, por exemplo, um automóvel fazendo uma curva, certo? Ele está produzindo uma trajetória circular, certo? Está fazendo uma trajetória circular ao fazer a curva, mas existe uma força apontada para o centro da circunferência da trajetória circular que não deixa o automóvel derrapar, que é a força de atrito, certo? Então a força de atrito vai estar apontando para o centro da circunferência. Então, na verdade, essa força centrípeta, ela pode ser qualquer força. Ela pode ser qualquer força, tá? Desde que ela esteja apontada para o centro da circunferência e tangente e perpendicular à velocidade, ela será chamada de força centrípeta ou resultante centrípeta. Por isso que não consideramos ela uma lei de força. É apenas um caso especial onde a força resultante vai estar apontada para o centro de uma trajetória circular. Beleza, pessoal? Bom, é isso. A lista já está no site. Resolvam os exercícios e bons estudos.